distribuição de frequências para dados intervalares. Então, eu vou falar agora algumas definições que vai auxiliar na construção de tabelas para variáveis contínuas, né, principalmente, para aqueles dados onde há uma variação muito grande de resultados e a necessidade, então, de fazer intervalos. Bom, os dados brutos, né, são aqueles que ainda não foram numericamente organizados. Raw são os dados brutos já organizados em ordem de grandeza, seja crescente ou decrescente. Aqui a gente está falando de variáveis quantitativas. Intervalo de classe é o próprio intervalo numérico mesmo, podem ser iguais ou diferentes. A gente pode, por exemplo, fazer idade, de 5 em 5 anos, né? Tempo, né? De 10 em 10 horas, enfim. Esse espaço numérico mesmo se chama intervalo de classe. Lembrar que cada intervalo que a gente vai organizar a tabela se chama de classe, né? Então, em cada linha eu vou ter uma classe. Limites de classe são os números extremos de cada classe. Então, a gente tem, por exemplo, de 0 a 10, de 10 a 20. Então, esses valores extremos são os limites. O menor é o limite inferior, o maior é o limite superior. A amplitude de classe é a diferença entre o maior e o menor valor. Então, de 0 a 10, a amplitude é 10. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, a amplitude é 2. Amplitude total, o range, é a diferença entre o maior valor e o menor valor de todos os dados, né? Então, vamos supor que a idade seja de 2 até 10. Então, 10 menos 2 dá 8. Esse é a amplitude total. Ponto médio da classe é a média dos limites de classe. Então, vai auxiliar a gente fazer uma estimativa do valor médio de cada classe, para quando tivermos os dados em tabelas de intervalares, a gente poder fazer outras análises, como cálculo de média e cálculo de medida de variabilidade, como o desvio padrão. O número de classes vai ser quantos intervalos a gente vai deixar. Então, não existe uma regra única. Eu peguei um dos critérios, que é do livro do Barbeta, que faz o seguinte: para você ter uma noção de quantos intervalos você vai deixar, quantas classes, você faz a raiz quadrada do número de elementos que eu tenho. Então, se eu tenho 100 elementos, né, a gente faz raiz de 100, que dá 10. Se a gente tem algum número, não precisa necessariamente ser exato, se eu tenho, por exemplo, 50 elementos, né? Raiz de 50, eu não tenho exato, mas eu sei que a raiz de 49 é 7. Então, eu posso usar 7 ou 8 classes. Então, o importante é definir um número de classes que não seja nem tão extenso, nem tão pequeno, para que os dados sejam bem distribuídos e a análise seja bem feita. Frequência absoluta, como a gente já viu, é o resultado direto da contagem. Então, a gente conta quantos elementos tem em cada intervalo, né? E vai colocando na coluna da frequência absoluta. A frequência relativa é aquela que a gente subtrai, então, é a razão entre a frequência absoluta e o total da frequência. Se a gente multiplica por 100, então a gente tem essa frequência relativa em porcentagem. Frequência acumulada é a soma das frequências de determinada classe com as outras classes. Então, a gente vai somando a primeira classe, a frequência da primeira classe com a da segunda e coloca na linha da segunda. Soma com a terceira, coloca na da terceira. E assim por diante. Então, a gente vai acumulando as frequências, que pode ser da frequência absoluta ou uma frequência acumulada em porcentagem, da relativa em porcentagem. Aqui eu coloquei um exemplo, né, com alguns dados brutos. Eles estão desordenados, então são os dados chamados de brutos. Quando a gente ordena, a gente tem o rol. Então, o primeiro passo para determinar esses intervalos é determinar a amplitude total. Então, você determina a amplitude total. Pega o maior, tira o menor. Define quantos intervalos você tem.
Você faz a raiz de n e define quantos intervalos vai achar. Então, veja bem, você tem uma distância, vamos assim dizer, né, de tudo. Quantos intervalos você vai ter? Então, como que você vai saber o tamanho de cada intervalo? Você vai pegar essa distância total, né, no caso que é a amplitude total, e vai dividir pelo número de intervalos, que eu coloquei aqui como K. Então, você vai ter a amplitude de cada intervalo. Tendo a amplitude de cada intervalo, é como se fosse quantos passos você vai dar, desde o primeiro elemento até o próximo limite, até o próximo limite, até o próximo limite. E aí você vai montando as classes. Montadas as classes, você vai nos dados ordenados, no rol, e conta quantos elementos estão em cada classe. E faz a coluna, então, da frequência absoluta. Aqui tem os dados ordenados, então vai do 110 até o 840. Então, para fazer amplitude total, vai subtrair 840 de 110. Importante sempre quantos elementos eu tenho. Tamanho da amostra, n é igual a 20. Número de intervalos aproximados, 5. Como que foi? Raiz de 20. A raiz de 20, ela vai dar 4,47, tá certo? Então, você pode deixar 4 classes ou 5 classes. Não é um arredondamento de números, né? É simplesmente uma escolha de um número inteiro. Aqui eu coloquei 5 classes para não ficar poucas classes. É aconselhável deixar no mínimo 5 classes. Os autores, como Barbeta, indicam, né? Limite inferior a 110 é o primeiro elemento, então, que vai se colocar, o menor elemento. Então, a gente vai somar a esse 110 a amplitude de classe. Limite superior a 840. Amplitude total subtrai um do outro, dá 730. Então, 730 amplitude total, 5 classes. Então, a gente vai dividir para saber a amplitude de classe. 730 por 5 dá 146, deu exato. Então, a primeira classe, como que eu vou fazer? O primeiro elemento, que é o menor valor, que é o 110, somada a essa amplitude. É como se eu fosse 146 passos. Eu vou chegar no 256. A segunda classe, eu vou partir do 256, vou somar mais 146 passos, vou chegar no 402. E assim por diante, eu vou fazendo as outras classes e vou montando a primeira coluna, que é a coluna das classes. Então, aqui, olha, 110 a 246, eu sempre vou somando, então, a amplitude de classe, 256 a 410. Lembrando que, como é uma variável contínua, ela está trabalhando com números reais. Então, o que vai acontecer? Onde termina uma, começa a outra, só que o início, ele pertence ao intervalo, é fechado. O final não pertence ao intervalo. Então, o 256, se tiver esse valor, ele vai ser contado na segunda classe, não na primeira. Outra coisa também para a gente identificar, de cima para baixo, a gente conta a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe e quinta classe. Então, a terceira classe, por exemplo, é 402 até 548, ok? A frequência, que é a frequência absoluta, vão ser contados os valores no rol, quantos elementos tem entre 110 e 256, né, excluindo 256. Então, contando, teremos então 9 elementos e assim por diante. É interessante fazer a soma, né, da coluna da frequência para conferir se vai bater no número de elementos total que eu tenho no